Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Meu nome é Paulo Moraes e hoje, junto com o Dr. Camilo Duarte, iremos entrevistar Dr. Francisco, especialista em direito do trabalho. O tema do dia é o direito do trabalhador. Seja bem-vindo, Dr. Francisco, é um prazer imenso tê-lo conosco. Tudo bem, doutor Paulo, doutor Camilo, prazer todo meu. Sou especialista em Direito e Processo do Trabalho pela FGV, atuo mais de 6 anos na área do direito trabalhista. Se computar mais o tempo de estágio, dá quase 10 anos só nessa área. Entendi. Doutor, sobre especificamente o direito do trabalhador, você poderia falar um pouco quais são os principais direitos do trabalhador hoje? Claro. Quando a gente fala em direito do trabalho, a gente fala em CLT, né? As normas previstas na CLT e no artigo 7º da Constituição Federal são as normas que garantem ao trabalhador um trabalho mais digno, né? Consegue garantir verbas como hora extra, intervalo para almoço, intervalo entre uma jornada e outra, também consegue garantir um fundo, né, que é o FGTS, para que esse empregador, assim que ele for dispensado no futuro, ele possa ter um valor a receber na sua rescisão, consegue garantir um seguro-desemprego. Então, são normas que garantem o mínimo, né, ali para o trabalhador. A dignidade da pessoa humana, né, seria a base disso, tudo isso. Entendi. Doutor Francisco, como de praxe aqui no podcast, a gente tenta atender ao público e sanar as dúvidas dessas pessoas, ok? Então, por isso a gente tenta, sempre no início, a gente conversa com as pessoas que vai estar sendo entrevistada, vamos dizer assim, ou participando do podcast, para utilizar uma linguagem mais simples, porque esse é um podcast direcionado às pessoas mesmo, ao público no geral, à população, e não à comunidade jurídica. Não que a gente não queira que essas pessoas participem, mas o intuito principal da criação do podcast é atender ao público no geral, a população, as pessoas mais carentes de informações, ok? Então, mediante a isso, a gente abriu um canal junto ao nosso YouTube, no caso, e o Instagram, para as pessoas deixarem as suas dúvidas. Então, a gente temos algumas perguntas agora que a gente vai iniciar aqui através do diretor, ok? Ele vai fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você respondesse para a gente sanar a dúvida da população, ok? Perfeito. Obrigado. Bom, a primeira pergunta ela é a seguinte: trabalho mais de 8 horas diárias. Tenho direito às horas extras? Primeiro, eu peço desculpa pela minha voz, estou um pouco gripado. E sim, a hora extra, ela começa a partir de quando o empregador ele passa da 8ª hora diária ou da 44 semanal. Então, você tem até 8 horas diárias para trabalhar por dia e 44 semanais, né? Sendo que a hora extra ela tem que ser limitada até 2 horas por dia. Né? O empregador ele pode fazer 2 horas extras por dia. O que acontece? Então, seria dizer que o máximo que pode ser trabalhado diariamente seria 10 horas ou pode ultrapassar essa 8. Não, 8 seria para computar as 44 horas semanais, é isso? Sim, são 8 horas se diárias. Você tem direito a 2 horas extras, então, somando as 2 horas extras mais os 8, seria 10 horas por dia, diária? O problema é que a hora extra recorrente ela se torna ilegal, né? E o que acontece? Tem muitas empresas que elas fazem? Elas lançam um banco de horas. Antes da reforma trabalhista, o banco de horas ele só poderia ser possível através de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. E tinha duração de 1 ano, ou seja, aquela pessoa tinha até 1 ano para ou compensar a jornada, né? Porque assim, o banco de horas é assim, você tem um saldo positivo e negativo. Conforme você tem o número de horas extras ou conforme você está devendo horas extras. Então, se você está devendo para o seu empregador, ele pode ou descontar ou fazer você trabalhar mais num determinado dia. E a recíproca também é verdadeira. Se você tem crédito, você pode folgar. Tipo, num dia, em vez de trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 6, para compensar no banco de horas. Após a reforma, foi possível fazer esse banco de horas por acordo individual, entre empresa e empregado. Só que aí, esse prazo de 1 ano já não se aplica aqui, já seria 6 meses, ou seja, a pessoa tem até 6 meses para liquidar aquelas horas ali naquele banco. Então, não pode ultrapassar 6 meses, vamos supor. Se eu tenho um banco de horas trabalhado, ele não pode transcender 6 meses. Eu tenho que liberar essa pessoa desse banco de horas nesse período de 6 meses, é isso? Para ficar claro. 6 meses se for um acordo individual, né, entre a empresa e o empregado. Porque ainda tem a opção de fazer por convenção coletiva ou acordo. Aí já seria de 1 ano. Entendi.
Mas, em regra, se for acordo individual entre empresa e empregado, exatamente. São 6 meses para ele quitar aquelas horas. Vamos supor que o empregado tem 8 horas no banco de saldo. Ou seja, ele tem 8 horas para gastar. Então, o empregado pode falar assim, não, vamos fazer o seguinte, folga um dia, que vai dar 8 horas, folga um dia. Ou então, não folga um dia que vai atrapalhar na empresa. Folga na segunda, você sai 2 horas antes, na terça também, até compensar essas 8. Aí tem esse prazo aí de 6 meses para quitar todas essas horas extras aí. E que nem eu falei, a hora extra é habitual, todo dia, sem banco de horas nem nada, mesmo que você pague, ela se torna ilegal. Entendi. Então, se for recorrente, independente, se todo dia eu trabalhar, em vez de ser 8 horas, eu trabalhar 9 horas, todos os dias, isso é ilegal. Uma eventual reclamação você pode questionar. Entendi. Hora extra recorrente, então, seria a denominação, né? E assim, só para deixar claro, essa hora extra ela dá direito a um adicional, né? Se for de segunda a sábado é 50%. Se for no domingo, sobe para 100%, já é o dobro. Se for no domingo. E se for feriado? Já que também é 100%. Então, feriado e domingo, essa hora extra é computado como 100%. O adicional dela, perdão, é de 100%. Entendi. Doutor, uma dúvida. 8 horas diárias. Vamos supor que o empregado trabalhe de segunda a sexta. E se a gente for computar 8 horas diárias de segunda a sexta, vai dar 40 horas semanais. Se a legislação fala que ele tem direito, que a empresa, 44 horas semanais, vamos supor que na segunda ele trabalhe 9 horas, na terça 9 horas, na quarta 9 horas, na quinta 9 horas e na sexta 8 horas, que dá 44 horas semanais, essa 1 hora a mais diária é computada como hora extra? De segunda a quinta Porque é que nem eu falei, são 8 horas diárias ou 44 semanal. Então, vamos supor que na semana não deu mais de 8 horas diárias, mas na semana deu mais de 44 semanais. Então, você tem as horas extras das semanais. Entendi. Aí, se no dia passou das 8, você tem a hora extra diária. Então, mas vamos supor aqui, doutor, até para ficar bem claro. Estamos colocando aqui, vamos trabalhar então com o número, 44 horas semanais, ok? Uhum. Não ultrapassando 8 horas diárias. Então, colocando aqui 8 vezes 5 vai dar 40 horas, não é isso? Isso. E mais 4 no sábado. Exato. E se a pessoa não for trabalhar no sábado? Não, o que acontece? E ela não pode incluir essa hora a ser cumprida, essas horas que estão faltando aqui para ser cumprida durante a semana, não? O expediente da semana. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 9. Mas foi o que o doutor Camilo ponderou, né? Aí só que vai passar a 8ª diária. Como assim, 8º diário? Eu não estou conseguindo entender. É que assim, na CLT, ela prevê a jornada de trabalho pode ser de 4, 6 ou 8 horas. Né? Sim. Passando a 8ª hora diária, caracteriza a hora extra, sendo que passou da 8ª, só pode passar por 2 horas por dia. Então, se passar de 8 horas no dia, por mais que não tenha trabalhado no sábado, vai caracterizar uma hora extra. Porque ou é 8 horas diária ou é 44 semanal. Na verdade, as 8 horas diárias é um limitador. Diário. Sim. Diário. E 44 horas semanais é um limitador semanal. Isso. Não é isso? Aí, detalhe, tem algumas jornadas que são previstas em convenção. Por exemplo, técnico de enfermagem, vigilante, eles têm uma jornada diferenciada. Então, quando você for falar dessas categorias e outras também, tem que analisar a convenção coletiva, que normalmente a jornada deles é 12 por 36, 12 por 24. Então, eu trabalhei 12 horas, sou vigilante. Então, tenho 4 horas extras aí, né? Porque se eu trabalhei 12 horas, ultrapassei a 8ª diária. Não, só que nesse caso você tem uma provisão da convenção coletiva. Sendo que após a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, se a convenção coletiva estabeleceu aquela jornada de 12 por 36, então você não tem esse direito a essa 8ª Doutor, extraordinária. Como eu mencionei para você, a gente direciona esse podcast a um público no geral, né? E muitas pessoas sem conhecimento jurídico. Quando você fala convenção coletiva, você poderia explicar para as pessoas mais leigas, o que seria uma convenção coletiva? Tá. Convenção coletiva é o seguinte, você tem 2 tipos de sindicato. Você tem o sindicato dos empregados e o sindicato da categoria econômica. O sindicato da categoria econômica são as empresas. Convenção coletiva é assim, é o sindicato dos empregados, vão se reunir com o sindicato das empresas, vão se juntar, vão reunir e ver quais são as melhores normas que podem se aplicar para aquela categoria. Quando eles chegarem no consenso, eles vão formalizar um instrumento
um documento, e esse documento é denominado de convenção coletiva de trabalho. Esse é um. Você tem um segundo documento, que é um acordo coletivo. O acordo coletivo já é o seguinte, já é o sindicato da empresa, junto com uma empresa específica. Vamos supor que uma rede de supermercado quer fazer um acordo coletivo com o sindicato dos caixas. Ele vai lá, faz um acordo, estabelece a mesma coisa, estabelece normas. Por exemplo, vamos colocar aqui que todo caixa tem direito a auxílio à alimentação. Aí coloca, todo caixa tem direito a R$500 de auxílio à alimentação. Vamos colocar aqui, a cada ano, você tem que pagar um anuênio. Então, a cada ano vai 1%, 2%, 3%. Então, essas normas aí, que a gente chama de acordo coletivo, se for sindicato dos empregados e sindicato e a empresa, sim. E se for sindicato dos empregados com o sindicato da empresa, é convenção. Sendo que o acordo prevalece sobre a convenção. O acordo coletivo prevalece. Doutor, em cima do que o doutor Paulo mencionou aí, aquele empregado que não paga uma contribuição sindical, mesmo assim ele tem que seguir as regras desse acordo ou dessa convenção coletiva? Tem que se adequar, né, vamos dizer assim, tem que se adequar às regras coletivas o qual ele não participou, né? Não concordou, vamos dizer assim. Sim, a contribuição sindical, inclusive, até antes da reforma, ela era obrigatória, né? Era sempre no mês de março, era descontado um valor do contra-cheque do empregado. A partir de 2017, ela não é mais obrigatória, o empregado tem que autorizar esse desconto, mas o que a gente vê, de fato, é que as empresas continuam descontando sem autorização dos empregados. Mas não é porque ele contribui ou não com essa contribuição que ele não tem direito àqueles benefícios, né? Como eu falei, a convenção ela abrange a categoria. Então, todos que são da categoria têm esse direito garantido. Se é filiado ou não tem importância. A filiação ajuda a fortalecer o sindicato, né? Perfeito, mas, assim, esse fim dessa obrigatoriedade acaba forçando a cada sindicato a entregar um serviço melhor, né? Entendi. Mas, assim, Perfeito. todos têm direito, se contribui ou não. Se está afiliado, se não está afiliado, algum sindicato tem o direito disso, para a categoria. Da categoria. Entendido. O diretor, tem mais alguma pergunta? Sim. Nosso convidado? A próxima pergunta é a seguinte: vale alimentação e refeição são a mesma coisa? O empregador é obrigado a pagar? E se ele pagar, depois ele pode retirar? Vamos lá, vamos recapitulando então a pergunta. Tá. Se vale refeição... É obrigatório. Se são a mesma coisa... Se vale alimentação e vale refeição são a mesma coisa. E se são obrigatórios. E se podem ser descontados. É isso, né? A pergunta está assim: e se ele pagar, depois pode retirar? Acredito que seja, ele pode cancelar, pode... parar de pagar. Eu já entendi. Pode ser descontado, né? Não. Pode deixar de pagar, né? Uma empresa que normalmente pagou ali por um ano e de repente no segundo ano ele deixa de fornecer. Paga não, deixa de fornecer o vale. Entendi, se incorpora, né? Entendi. Apesar de ser semelhante, tem uma diferença. O vale alimentação é um valor mensal que a empresa paga, R$500, R$600, para que aquele empregado ele possa fazer a compra mensal para a família dele, para a casa dele. Esse vale alimentação, ele tem algum parâmetro de valor ou é estipulado pela própria Normalmente empresa? vem na convenção coletiva. Se não existir convenção, vamos supor Aí o empregado... um supermercado qualquer quer dar um vale-refeição, ele pode estipular qualquer teto ou porque, tem assim, algum limite? Tem alimentação e refeição. Sim. Aí o alimentação é no mês para o empregado fazer as compras. O refeição é aquele diário, 15, 16... O refeição, a forma mais fácil de tentar entender, é como pensar no PF. Sim. É aquele valor que o cara vai lá, na hora do almoço dele, vai comprar lá um prato para ele comer e voltar. Sim. Esse é aquele que paga normalmente diário até no mês, né? Tem aquele cartão do Sodexo também, que muita gente utiliza. E, assim, não tem uma previsão legal para isso, nem para o vale alimentação, nem para o vale refeição. Fica a critério da empresa. Na verdade, assim, a empresa é um diferencial que ela pode dar para tentar conseguir angariar mais empregados, né? Você tem duas opções de escolher, uma empresa que te dá vale e outra que não te dá vale. Então, às vezes, é um atrativo da empresa para tentar conseguir garantir aquele empregado. E, assim, da feita que a empresa paga o vale refeição, apesar de não estar obrigado por lei, da feita que ela começa a pagar e cria um hábito, cria uma habitualidade, pagando todo mês, pagando todo ano, ela não pode simplesmente cortar aquele benefício, né? Mas essa habitualidade que você diz, teria um prazo
assim, alguma súmula, já que diz o prazo 3 meses, pagou mais de 3 meses, pagou mais de 1 ano, pagou mais de 6 meses. Aí, Até para a pessoa aqui de casa conseguir entender. Falar assim, aí, o que seria essa habitualidade? Como não tem previsão legal, é um entendimento que você vai ver nos tribunais, das decisões judiciais, né? Então, às vezes, é razoável 6 meses. Aquele empregado já está habituado com aquele valor mensal fixo, que ele sabe que ele vai pegar ou vai fazer a compra da casa dele ou já está garantido o almoço, né? Então, esse é um princípio, na verdade, que não é do direito do trabalho, é do direito civil, né? Que aquela conduta, conforme vai acontecendo no contrato, ela incorpora. Então, você não tem previsão legal. Então, vou retirar. Eu paguei 1 ano, vou retirar daqui a 1 ano. Não quero mais pagar, tá me dando muito prejuízo. Não pode. O empregado ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista e requerer esse 1 ano que ele está se recebendo, dizendo justamente que há 1 ano atrás ele recebia e isso incorporou o contrato dele. Assim como esse benefício outros. Isso seria configurado quase com uma redução salarial, né? Vamos dizer assim, né? Não deixa de ser. E que é um dos princípios do direito do trabalho, né? Irredutibilidade salarial. É obrigado o empregador fornecer ao menos o vale-refeição? Não, nenhum dos dois. É facultativo, mas, como eu falei, da feita que ele oferece, ele não pode simplesmente cortar, né? Esse vale-refeição ele pode ser pago em espécie ou tem alguma outra forma que... Normalmente eles vêm em contra-cheque, né? Em espécie, às vezes caracteriza o que os outros podem chamar por fora, né? Pagamento por fora. Mas tanto faz, pode ser transferência bancária, pode ser em espécie, pode pagar o equivalente no mês. Aí vai no que as partes ajustarem, né? Entendido. Diretor, vamos para a próxima pergunta. Certo. Pessoal, não esqueça de... Desculpa, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal para fazer direito. Deixe suas perguntas que nos próximos podcasts que vão ser gravados, a gente vai estar respondendo, ok? No Instagram também, né? No Instagram também. Isso. A próxima pergunta é a seguinte. Eu termino meu serviço às 23 horas, mas às 7 horas da manhã do outro dia eu já tenho que estar trabalhando de novo. Isso é permitido? Não. O que acontece? Você tem 2 tipos de intervalo na CLT. Você tem o intervalo intra-jornada, que nada mais é aquele intervalo entre a jornada do turno diurno e vespertino, turno da manhã e turno da tarde, que é de 1 hora, 2 horas no máximo. E você tem um segundo intervalo, que é o interjornada, que é, ou seja, entre uma jornada e outra, entre um dia e outro. Entre um dia e outro tem que ter um intervalo de 11 horas. Então, nesse caso, se ele saiu às 23 e retornou às 7, daria 8 horas, né? Isso. Então, nesse caso, ele teria 3 horas extras aí para reclamar. Então, na verdade, o empregador tem que observar esse lapso aí de 11 horas entre uma jornada e outra. Quando não respeita esse lapso temporal, aí é configurado como hora extra. Independente, vou utilizar esse exemplo. Sabe onde acontece muito isso? Churrascaria. É porque eu estou pensando aqui, às vezes a pessoa vai trabalhar 6 horas num dia, todavia, mesmo ele trabalhando um período que seria menor do que a jornada diária, ele estaria, então, sujeito à hora extra, dependente de estar abaixo dessa jornada diária. Né? Vamos supor, a jornada diária hoje é 8 horas. Isso. Então, aí, às vezes, a pessoa pode começar a trabalhar, vamos dizer, 5 horas da tarde e parar 11. Então, de 5 às 11 vai dar o quê? 5, vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas. Vai trabalhar 6 horas, todavia, ele pega o serviço no outro dia cedo, antes de completar as 11 horas interjornadas, né? Interjornadas. Então, ele estaria sujeito à hora extra, mesmo trabalhando só 6 horas, ou não? Exatamente. Aí, como que calcula essa hora extra sobre esse período? É a diferença. Por exemplo, nesse caso, que foi 23 horas da noite e 7 do outro dia, deu 8 horas, certo? De intervalo. Sim. Se a lei prevê 11, você tem uma diferença de 3 horas. Então, são 3 horas extras. Doutor, essas horas interjornada, ela pode ser abatida do banco de horas, aquele banco de horas que você falou anteriormente? Não, aí porque nesse caso já seria um outro fundamento, seria um intervalo interjornada, né? Então não tem nada a ver com o banco de horas. O banco de horas. Entendido. Vamos para a próxima pergunta. Só para esse intervalo de interjornada tem a ver com a saúde do trabalhador. Então é que nem um domingo, né? Domingo, normalmente, preferencialmente, a lei diz que tem que ser descanso.
é uma preocupação que o legislador teve com a saúde do trabalhador, porque o trabalho noturno ele é bem desgastante, né? Então, por exemplo, tem categoria que de fato trabalha à noite e para isso tem um adicional noturno, por exemplo, que é justamente para tentar compensar, né, essa violação aí que está sofrendo a saúde do trabalhador, né? Mas o interjornada ele tem mais essa questão do descanso, né? Que normalmente o ser humano à noite é o horário para descanso. Então a CLT tentou garantir essas 11 horas aí justamente para ele não fadigar, né? Entendi. Doutor, veio um outro assunto aqui. Eu lembro que há pouco tempo você falou que trabalhar aos domingos também gera uma hora extra de 100%. A gente vê que muitos bares e restaurantes, às vezes, trabalham no domingo e dão folga aos funcionários na segunda-feira. Nessa situação, ele estaria obrigado a pagar a hora extra do domingo ou não? Tem também é bem controvertido, né? Porque a CLT ela fala preferencialmente ao domingo. Então, e tem pessoas que entendem que a folga tem que ser semanal, tem que ser um dia na semana, né? Então, mas às vezes tem bares que dão essa folga, mas ainda pagam esse que chama de repouso semanal remunerado, né? Então, assim, no meu entender, eu acredito que não teria problema, desde que você tenha na semana um dia de folga, pelo menos, né? Entendi. Agora, tem gente que já interpreta de forma literal, que não, tem que ser no domingo. Entendi. Vamos, diretor, vamos para a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é a seguinte. Fui considerado apto para trabalhar pelo INSS e o meu benefício terminou. Porém, o médico da empresa concluiu que estou inapto e não aceita a minha volta. O que acontece? Isso daí é o que eles chamam de limbo previdenciário, né? Isso acontece até bastante. O doutor Camilo, que é da área previdenciária, já deve ter visto bastante. Normalmente o empregado está com auxílio, está recebendo auxílio, e passa, né, pelo exame periódico lá que tem que fazer para ver se ele está incapacitado ainda ou não. E aí sai um laudo de um perito federal dizendo que ele está apto, né? Daí o empregado retorna para a empresa e o médico da empresa vai fazer a avaliação e constata que ele está inapto. E fala que ele tem que voltar para o INSS. E aí o empregado fica sem saber a quem recorrer, se é para o INSS ou se é para a empresa. Nesse caso, como você tem um laudo de um perito federal e não desdenhando ou não favorecendo o trabalho de um médico particular, mas sobrepesando um e outro, entende-se que é a responsabilidade da empresa arcar com essa moléstia, ou seja lá, o infortúnio que tenha acontecido com o empregado. Ou seja, então, se ele não consegue exercer aquelas funções anteriormente, que a empresa consiga readequar ele a uma outra função para que ele consiga desenvolver, né, suas atividades dentro da empresa. Mas a responsabilidade, nesse caso, ela fica a cargo da empresa. É a empresa que tem que ir lá e custear. Entendi. Mas, de fato, o que acontece? Porque eu entendo que o empregado, quando chega na empresa, a empresa não, vamos dizer assim, a empresa não o aceita. Vamos usar a linguagem mais comum. E a empresa não aceita. Fala assim, não, você tem que ir para o INSS. Aí o empregado chega no INSS, o INSS fala assim, tem que ir para a empresa. Chega na empresa, vai para o INSS. Ou seja, ele fica igual uma bola de ping-pong, sem informação. E o que ele deve fazer? Já que a empresa não permite que ele exerça a sua atividade, e o INSS não afasta. Aí, no caso, seria uma reclamação trabalhista, né? E aí ele vai pedir indenização, e o período que ele ficar sem receber, porque normalmente a empresa não vai querer pagar ele, e ele também não vai receber do INSS. E ele vai buscar na Justiça do Trabalho um reconhecimento que a responsabilidade é da empresa. E a empresa vai ter que arcar com esses salários, salários e benefícios, né, que ele tinha nesse período aí que ele ficou sem receber. Entendi. Agora ficou claro. Alguma dúvida? Não, tá claro, é isso mesmo. O diretor, vamos lá, vamos às perguntas. Tem outra pergunta a respeito do jornada de trabalho 12/36. A pessoa pergunta aqui se ela tem direito a intervalo. Doutor, para ficar bem claro, o que seria a jornada de 12/36? Às vezes a pessoa que está exercendo essa atividade nem sabe. São 12 horas trabalhadas por 36 horas de folga, né?
Antigamente não tinha previsão de intervalo. Esse intervalo que deve estar na pergunta é o intervalo intra-jornada, que é como se fosse um intervalo para almoço ou para lanche, né? Antigamente não se tinha, era muito controvertido. Tinha gente que só tirava 15 minutos, tinha gente que tirava 20, vigilante ou porteiro que só tirava 15 ou 20. Agora, o entendimento é de que, apesar da jornada ser 12 por 36, você tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo. É o intervalo para almoço, ou intervalo... Então, efetivamente, não vai ser uma jornada de 12 por 36, vai ser de 11 por 36. Porque Não, 1 hora vai ser de descanso. É 12 por 36, só que ele tem direito a 1 hora de intervalo, né? Então, vou falar efetivamente de trabalho, vai ser 11. E sobre o intervalo, tem um detalhe legal de falar. Antigamente, quando você... Vamos supor, você tem direito a 1 hora de intervalo, certo? Se antes da reforma trabalhista você não tirou 1 hora, você tirou 30 minutos, tirou 40 minutos, antigamente você tinha direito a reclamar por 1 hora inteira. Com a reforma trabalhista, você tem direito a 1 hora, mas você gozou só 30 minutos. Se você for reclamar, você tem direito só a esses 30 minutos, não tem mais direito a 1 hora inteira. O que tu acha? Justo ou não? Na minha visão, eu acho que é justo, né? Porque... Se você já tirou 30 minutos de 1 hora, como é que você vai reclamar 1 hora se você chegou a gozar 30 minutos? Né? Antigamente eles justificavam essa cobrança de 1 hora como o quê? Como penalidade? Não, era a interpretação que se dava. Então, mas qual que era a justificativa disso? Que a lei prevê 1 hora. Mas é uma coisa... Mas é complicado, né? A lei prevê 1 hora. Com a reforma trabalhista, é possível o trabalhador e o empregador negociar o tempo desse intervalo ou não? Tem que ser 1 hora no mínimo? Depende do tipo de empregado. Por exemplo, com a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado, né? E só que assim, não é porque prevalece o negociado sobre o legislado que você... Doutor, só para, novamente, retificando aqui, explique para o pessoal o que seria negociado sobre o legislado. Sobre o negociado. O negociado seria aquilo que a gente tocou anteriormente, né? Negociado seria convenção coletiva, que é entre o sindicato e o outro, acordo coletivo entre sindicato e empresa. Isso seria o que a gente chama de negociado. Legislado é o que está previsto na lei, que está na legislação, no caso CLT e Constituição Federal, né? Então, o que for negociado... Se refere a acordo coletivo, acordo individual. Estará sobre que está a lei. Estipular a lei, é isso. Né? E legislado é o que está na lei. Então, negociado é o que está na convenção, o que está no acordo. Exatamente. Só que assim, a mesma coisa. Só que o negociado ele tem que respeitar a previsão da constitucional, né? Eu não posso negociar algo que seja contra a Constituição. Então, esse seria um caso, né? Se a lei prevê 1 hora de intervalo, a pessoa tem que efetivamente tirar 1 hora. O que pode, às vezes, é negociar o horário, né? Em vez de ser de 12 às 13, pode ser das 14 às 15. Então, nesse caso, o mínimo é de 1 hora mesmo. Ou então ele pode até negociar, mas ele, de alguma forma, vai compensar depois. Se negociasse, como eu disse, 11 horas, em vez de trabalhar 12, trabalhar 11 direta. Poderia? Não, mas aí vai suprimir o intervalo, porque a lei garante o intervalo. Não seria um intervalo, né? Seria uma redução. Vai direto. Entendi. Não seria. Entendi. Ficou claro. Diretor, vamos lá às perguntas do público aí. Sim. Meu empregador determinou que eu realizasse a abertura de um MEI. Porém, nada mudou. Continuo recebendo ordens e cumprindo horário todos os dias. Isso está certo? É um fato bem comum, né? O MEI, para o pessoal que está nos ouvindo, é o microempreendedor individual, que entrou em vigor, salvo engano, em 2000, né? Acho que foi no ano 2000 que entrou em vigor. Foi mais recente, não. Foi 16 ou 17. Não me recordo. Não lembro de cabeça, mas é recente. 2000 não, ele fala que 2020. Não, foi antes, né? Foi um pouquinho antes, mas não é tão antigo assim, não. Não vou recordar de cabeça agora, mas não é tão antigo assim, não. Então, doutor, e o que você pode nos dizer sobre isso? A MEI é um movimento que começou lá para o sul do Brasil, né? Sul e Sudeste. Né? As empresas de lá começaram a não contratar pela CLT e começaram a pedir que o empregado abrisse uma MEI. Né? Porque aí você não tem cargos previdenciários, cargos trabalhistas. E para o empregador fica mais cômodo, né? Você vai pagar, às vezes até paga um salário maior que da categoria, mas no total você ainda está pagando um valor menor pelo aquele empregado.
Só que, assim, a MEI é um prestador de serviço, né? E como prestador de serviço, ele não tem algumas obrigatoriedades, né? Não é obrigado a algumas coisas que o CLT é obrigado. Por exemplo, de modo assim que dê para a população entender. O CLT, ele tem que ter um subordinado, ele sempre tem um subordinado, sempre tem um gerente, ou até o próprio dono da empresa, que vai lhe dar as ordens. Ou seja, ele não tem muita autonomia para fazer o que ele quer. Ele não pode chegar a hora que ele quer na empresa, ou não quer trabalhar no dia, não vai. Ele tem um horário e tem habitualidade para comparecer na empresa. E recebe pelo serviço, né? Só que o que está acontecendo? As pessoas estão contratando como MEI e as empresas estão... e os empregados estão fazendo atividades como se fosse CLT. Tem dia para trabalhar, de segunda a sexta, alguns até no sábado. Tem horário para trabalhar, não tem autonomia. Perdão. Recebe, né, tem um intervalo de 1 hora, recebe 13º algumas vezes e em outras recebe até férias. Ou seja, esse pagamento ele só é obrigatório para a CLT. O MEI, em tese, não tem direito a 13º e férias, mas a gente já viu casos de MEI recebendo 13º e férias. Ou seja, isso numa futura reclamação trabalhista, tudo conta para caracterizar a relação de emprego e afastar essa MEI. E principalmente se a pessoa abriu a MEI justamente no dia que ela foi contratada pela empresa. Então, isso assim, é uma prova assim, que, quando chega no processo... Isso aí é o que a gente pode chamar de pejotização. É a famosa pejotização. Na verdade, o MEI, retificando aqui, o MEI foi criado em 2008, né? O pessoal me corrigiu, fizeram a correção aqui. O MEI, na verdade, o MEI, detalhe, que eu entendo do MEI, o que eu acho interessante, é que ele traz algumas vantagens, né, para o trabalhador também. Mas como as empresas utilizam isso é que é preocupante. É porque o que deveria ser uma benéfica para as pessoas que queiram empreender se transforma numa mazela, porque os empregadores viram como uma possibilidade de pejotizar, ou seja, eles analisaram como uma legalização da pejotização. É quase isso que eles fizeram, né? E hoje a gente percebe, você disse que tem a questão da continuidade. Às vezes a pessoa é demitida hoje e amanhã já na verdade, nem fica um segundo. Ele dá continuidade na atividade laborativa, todavia, através do MEI, do microempreendedor individual, né? Agora, essa comprovação que se torna complicado depois, né? E detalhe, assim, tem empresas que até pagam, mas a maioria não paga férias nem 13º. Então, no final, o MEI ele não tem os benefícios do CLT. Não tem mas é porque o MEI não paga, né? O MEI, na verdade, não vai pagar férias. Porque a finalidade do MEI era para uma prestação de serviço, né? Ele é uma empresa, na verdade. Só que aí eles contratam o MEI, mas o cara tem todos os requisitos da relação de emprego. Horário, às vezes bate até ponto. Mas, doutor, a relação de emprego e a relação de empresarial entre empresas, e no caso de representações especificamente, são muito próximas, né? Se você for analisar, o que um representante faz? Ele representa uma empresa, vamos dizer assim. Ele tem quase todas as características de um trabalhador. A única coisa que a gente vislumbra que é um pouco diferente é a subordinação. Os demais requisitos para o vínculo trabalhista, eu acredito que se encontrem, né? Nessa relação de trabalho. Aí, na verdade, vai de caso a caso, vai depender da prova de cada relação de um representante. Então, se o representante ele conseguir comprovar num eventual processo que ele não tinha muita autonomia para tomar determinadas decisões, que ele tinha metas, tinha horários para cumprir, apesar de ter a representação própria dele, mas ele tinha estabelecido metas e horários e ele recebia por isso. Então, aí, nesses casos, ele consegue comprovar Mas você sabe por que eu acho bem complexo? Porque é o seguinte, eu tenho uma empresa, vamos colocar como exemplo. Eu tenho uma empresa, eu quero contratar uma empresa, eu não quero contratar uma pessoa, eu quero contratar uma empresa para distribuir meu produto. Por isso eu vou pagar mais para ela, só que eu preciso cobrar dela a questão de uma produtividade mínima. Sim. E eu acho que isso não gera vínculo. Porque eu tenho o direito de, quando eu faço um contato com a pessoa, estipular que ela produza o mínimo e que produza com alguma qualidade. Então, eu posso cobrar dela qualidade. Isso não seria subordinação, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu vejo a questão do MEI um tanto quanto complicado, porque o que se determina, o que se diferencia o MEI ali para a questão do vínculo trabalhista é apenas a subordinação. E é muito difícil você provar a questão da subordinação, né? É muito subjetivo. Então, ou seja... a gente vai ver aquelas aberrações jurídicas, né?
na mesma empresa, várias pessoas serem demitidas, alguns têm vínculo trabalhista, outros não. A gente já está percebendo isso. Às vezes a gente pega clientes da mesma empresa, com as mesmas situações, e a gente vê algumas pessoas conseguindo ser reconhecido o vínculo trabalhista e outros não, com a mesma apresentação. Porque quando vem a sentença, a única coisa que a gente analisa que é diferente é a subordinação. Um comprovou a subordinação e o outro não obteve êxito em comprovar essa subordinação, entendeu? Porque os demais requisitos, de fato, se a gente for analisar um a um, todos eles vão existir. Todos eles vão existir, entendeu? Então, eu acho que é a parte mais complicada do meio. É que nem eu falei, vai depender de cada caso, né? O tipo de prova e como era a relação entre o representante e a empresa que ele estava negociando, né? Mas, por exemplo, caminhoneiro. Caminhoneiro, ultimamente, na 9ª região, não está conseguindo vínculo, porque muitos dizem que o caminhão é do próprio caminhoneiro e que ele tem a própria CNH, enfim. Então, é muito subjetivo, é uma questão assim, MEI, CLT, vai depender de cada caso realmente, né? A maioria consegue o vínculo, porque a maioria, estou falando assim, não de representante de caminhoneiro, mas próprios empregados, que cumprem horário, tem horário de intervalo, alguns até batem ponto. Agora, se eu sou MEI e estou prestando serviço, por que eu sou obrigado a cumprir horário? Eu tenho que cumprir, sei lá, metas, eu tenho que cumprir, dar os resultados, mas eu não necessariamente tenho que cumprir um horário. Por que eu estou cumprindo o horário? E por que eu não tenho autonomia? Hoje eu não quero trabalhar, não vou. Doutor, eu até entendo. Uma das coisas que a gente percebe na questão do MEI é a questão até da remuneração. Se a pessoa é muito bem remunerada, eu acho que já dá aquele entendimento, não, isso aí está como empresa mesmo. Ele não está... Agora, tem pessoas que realmente vai estar recebendo ali um salário, 2 salários mínimos, só disfarçado, vai estar maquiado, né? Então, ou seja, tem uns casos mais fáceis de provar. Mas outros que se torna quase impossível, que seria quase uma loteria para definir se a pessoa é ou não é uma pessoa protegida pelo direito do trabalho. Que a gente está falando do MEI, mas antigamente, eu não sei se ainda tem empresa que adota essa prática. Tinha empresa que, por exemplo, empresas grandes, né, que contratavam engenheiros, médicos, eles colocavam no contrato social da empresa um percentual baixíssimo da sociedade. Por exemplo, vamos supor que o doutor Paulo é engenheiro e o doutor Camilo tem uma empresa. O doutor Camilo sabe, se anotar sua carteira de engenheiro, o que ele vai recolher de encargos previdenciários e tributários e trabalhistas são enormes. Então, o que ele faz? Ele coloca como se fosse um sócio, coloca lá uma taxa de 0,0001% da sua cota à parte. Mas você faz tudo, tem crachá, troca e-mail, tem horário, é subordinado, não tem tanta autonomia. E, na verdade, quando a gente vai ver, o cara, na verdade, é empregado, mas a empresa, para tentar até conseguir um lastro financeiro maior, né, conseguir respirar um pouco mais, faz esse tipo digamos assim, faz esse tipo de contratação, né? Na verdade, o cara é empregado... Esse cambalacho aí. O cara é empregado, mas como ele seria muito caro se fosse CLT, né? Ele consegue esses outros meios aí de meio, ou até colocar como um sócio lá, com um capital bem baixinho, com uma cota bem baixinha no capital. Esse de sócio é mais complicado, né? Com a comprovação, né? Porque ele tá como sócio é mais difícil. Mas eu já vi casos de conseguir. A pessoa era como sócio, né? Mas não agia como se fosse sócio. Ele tinha testemunha, ele tinha crachá, ele tinha que bater ponto, ele tinha, pelas trocas de e-mail, dava para ver que ele não tinha total autonomia, e foi na justiça e conseguiu reconhecer o vínculo, e a empresa foi condenada a anotar a carteira, recolheu o FGTS, né? Porque, em tese, se é sócio não tem FGTS, recolheu o FGTS e todos os benefícios da CLT. Interessante. Doutor, me veio em mente aqui uma situação. A gente falando do MEI aqui, eu estou lembrando do Uber. O que tu acha dessa situação dos Uber? Sobre a questão... Eu tive uma curiosidade, até dei uma pesquisada um tempo atrás. Eu vi que alguns países já estão, onde tem a questão da justiça do trabalho efetiva, que alguns países já estão reconhecendo o vínculo trabalhista. E no Brasil também já teve alguma sentença. O que você acha que... vão reconhecer essa questão do vínculo trabalhista? Tu acha que não, que já está superado? O que tu acha sobre a questão do Uber, efetivamente? Por exemplo, é que eu não sei os bastidores de como funciona a relação entre o motorista e o aplicativo, mas eu sei, por exemplo, de alguns Ubers que eles prestam serviço não só para o Uber, por exemplo, mas prestam para o 99, para o InDrive.
E eles têm a Mas faculdade a exclusividade não é um quesito. Não, mas eles podem recusar corrida, eles podem deixar de trabalhar. Não quero fazer corrida hoje, então não vou fazer corrida hoje. Agora, eu já vi casos também de uns que falam que o aplicativo exige que ele tenha uma meta diária. Então, ou seja, ele tem que estar todo dia lá fazendo uma corrida. Tem umas pessoas que eu já tive a curiosidade, até pelo tema ser um tema bem recente, de perguntar. Quando eu pego o Uber, eu sempre converso e pergunto como é que é a rotina dele. É exatamente isso. Tem Uber que trabalha com vários outros aplicativos, né? E exerce esporadicamente o trabalho. Todavia, existe também aquele Uber que cumpre horário, que faz uma jornada de 8, 10 horas diária, todos os dias. Então, você que realmente aparenta muito a questão de uma relação de trabalho. Entendeu? Apesar de não ter aquela questão de você poder recusar a chamada ou não. Então, ou seja, mas existe uma coisa que me chama a atenção. Porque se você faz mais corrida, você tem mais nota. Então, ou seja, isso perante o Uber te faz diferente dos outros. Eu acredito que deve ter uma análise sobre isso, entendeu? Mas por exemplo, está tendo reconhecimento de vínculo de entregador com aquele aplicativo, né? De comida. Então, tem algumas regiões que estão reconhecendo o vínculo, né? Mas acredito que aí seja diferente. Se eu não me engano, o aplicativo ele exige que o entregador vá até lugar. Parece que é diferente do Uber, né? Mas o Uber já teve alguns casos que foram julgados. Pelo menos na primeira instância, eu já cheguei a me deparar com uma sentença de reconhecimento de vínculo trabalhista. Sim. Com o Uber, né? Inclusive, eu acho que eu já até compartilhei com o doutor alguns julgados dele. Esses casos, que nem eu falei, tem que ver quais são as provas, como que acontecer a relação entre esse motorista e o aplicativo em específico, né? Tem que individualizar, né? Porque tem que ver se está a subordinação, está ali a habitualidade, todos aqueles requisitos da CLT. Se estiver preenchidos, aí eventualmente a justiça vai reconhecer o vínculo. Então, eu acredito que aquela pessoa que teria mais chance de reconhecimento do vínculo trabalhista seria aquela que prestar realmente um trabalho mais contínuo. Vamos supor, todo dia trabalha de 6, 8 horas diárias e presta serviço unicamente para Uber. Esse seria mais fácil, então, de reconhecer o vínculo. Apesar de que, na verdade, é ele que faz a jornada dele, né? Ele que faz, eu quero fazer 6 horas hoje. Não, é porque eu acho que o próprio aplicativo tem para avaliar o motorista, talvez o horário que ele esteja cumprindo diário é um tipo de avaliação, entendeu? Também, se ele não cumprir as 8 horas diárias, ele tem uma punição, um tipo de punição, ou deixa de ganhar alguma coisa por conta disso. Agora a Uber ela estipulou o limite que o motorista pode ficar online, de 12 horas por dia. É o limite. O motorista pode ficar, de jornada, tá vendo? Ele só pode ficar 12 horas por dia trabalhando. Eu acredito que isso deve estar vinculado com questões de acidente. Porque a pessoa que tiver um aplicativo desse, acontecer algum acidente, pode ser responsabilidade Aí, por exemplo, vamos supor que reconheça o vínculo. A Uber, ela desconta uma taxa, né? Da corrida, que ela diz que a taxa é como se fosse... eu estou te dando taxa um software para você utilizar. Mas se reconhecer o vínculo, e esse desconto, será que ele é lícito, essa taxa? Porque eu vou reconhecer um vínculo. Por que eu vou justificar esse desconto? Mas aí esse desconto seria a remuneração da Uber, né? Seria como se eu trabalhasse com um aplicativo para a empresa, uma parte seria como a minha remuneração e a segunda parte seria como a remuneração da empresa, acredito. Então, mas... Eu acredito que seria nessa linha, né? Teria que ver, né? Conversar com o motorista, ver como é que é os bastidores entre o aplicativo. Não sei se todos são assim também, né? Se todos os aplicativos têm a mesma regra regra interna, né? No caso de cumprir jornada e etc. Se tiver essas regras assim de eu acredito que cumprir jornada não exista, né? Pois é. Eu acredito que não. É um assunto que não está pacificado ainda, né? Essa questão do... Eu acredito que tem como analisar os dois aspectos, sim, né? Sim. Diretor, vamos para a próxima pergunta. Por favor. Tá. Fiquei grávida durante o aviso prévio e a empresa mesmo assim me dispensou. Eu tenho estabilidade ou algum direito? Tem a estabilidade provisória. Independente se estava no aviso prévio ou não. Muitas empresas elas acabam dispensando, né? Eu já dei o aviso prévio, a moça às vezes nem informa. O que acontece? Não é pelo fato dela não informar a empresa que ela não tem estabilidade, né? Porque a lei prevê que essa estabilidade vai desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, se no aviso prévio ela ficou grávida,
E nem sabia. E não sabia, e cumpriu o aviso, mas depois, sei lá, de 3 meses. 3 meses ela viu que estava gestante, ela pode Buscar ir na empresa, a empresa. provavelmente a empresa vai dizer que ela não tem direito, aí por meio da justiça ela consegue reconhecer a estabilidade, independente se estava no aviso prévio ou não. E Reconhecida a estabilidade, quais seriam os direitos dela? se ela ainda estiver no prazo previsto da estabilidade, ela tem direito de reingressar, de ser reintegrada na empresa. Agora, se já passou o período, ela tem um direito à indenização. Então, E qual que seria essa indenização? é o período, pelo período que ela de estabilidade. Como se ela tivesse trabalhado. Então ela receberia como se tivesse trabalhado de fato. É que assim, a estabilidade vai da concepção até 5 meses após o parto. Sim. Então, se passou esse período e ela não foi reintegrada, tem direito à indenização desse período. Então, mas seria... É só para o pessoal entender, porque às vezes a gente está conversando, a gente esquece que as pessoas que estão assistindo o podcast não têm conhecimento jurídico. É por isso que eu estou querendo que você explique o que seria o direito de receber. Ela vai receber os valores como se tivesse trabalhado. É isso, né? Dos 9 meses mais 5 meses. Isso. 9 meses da gestação, 15. mais 5 meses, mais 4 meses da licença maternidade, mais 1 mês da estabilidade. Dá um total de 14 meses, então, é isso? Não. 9 mais 1, mais 4. 14 meses. E detalhe, e não é só no aviso. Por exemplo, empregada com com contrato determinado também tem direito. Doutor, qual seria a documentação necessária para a empregada mostrar à empresa que, de fato, ela engravidou naquele período ali? Não é indicado o exame de farmácia porque ele só demonstra que está grávida, mas não demonstra o período. Normalmente, a gente diga que faça o beta-HCG, que o beta-HCG ele é mais preciso, ele vai lhe dizer qual foi o período que você possa ter engravidado, né? Então, o beta-HCG ele já demonstra onde foi a concepção. E como a lei fala a partir da concepção, então ali você consegue só fazer os cálculos, né? Quantas semanas. Contar o negócio da última menstruação, algo assim no tempo. Porque normalmente nesses exames te dá lá uma data provável da concepção, né? Mas eles sempre deixam lá uma margem, né? Uma margem menos, uma margem para mais. Porque tem a contagem. E às vezes você começa a contar de acordo com a data das menstruações anteriores. Então você tem uma maneira específica de contar. É isso, vou chegar lá. Nesses exames tem lá uma data provável e tem uma margem, né? Pode ser 10 dias a mais ou pode ser 10 dias a menos. E talvez dentro dessa margem saia do período que ela estava cumprindo o aviso prévio. Neste caso, seria necessário um laudo médico afirmar a data exata. Sim. Seria impossível, acredito, né? Eu nunca vi. Não, porque nesse caso, porque o médico vai chegar, vai pegar essas informações que você está falando, a data da última menstruação. Tem uma coisa que eu não sei explicar. Na verdade, teria que ser um médico ou uma pessoa da área de saúde para estar explicando. Mas que existe essa variável. Então, essa variável pode influenciar na decisão, né? Sim. Eu acredito que... Eu nem sei se tem a possibilidade de dar a data exata. Eu digo isso porque eu presenciei uma situação muito parecida com essa, que não foi concedida pela justiça, a estabilidade. Por conta desse exame, por causa dessa margem. Porque o exame dá lá uma margem de erro e na hora que foi dada entrada na ação, a margem saía do período trabalhado. Sim. Entendeu? E aí o juiz não deu. Como demorou, para sair a decisão demorou, ela acabou tendo o filho e tal, aí a gente teve que entrar com um recurso para provar com a data de nascimento da criança. A gente pegou a data de nascimento da criança, fez uma contagem inversa, e aí... Então, a decisão não saiu ainda do recurso. Não, mas teoricamente a contagem vai ser a mesma, porque esse prazo não vai... Não, mas aí a gente fez em cima do que é o normal, né? 9 meses. A gente pega a data do nascimento e conta 9 meses para trás. A questão biológica com a questão legal...
Porque o certo teria que saber a data exata da concepção, né? Porque e nesse caso, nesse caso que eu estou explicando aqui para vocês, tinha um laudo médico. O laudo médico que atestava que estava dentro do período que ela estava trabalhando. Mesmo assim, não foi aceito pelo judiciário. Só que, como ela trabalhava na prefeitura, né, essa ação foi tramitada na Justiça Comum, não foi na Justiça do Trabalho. Entendeu? E não foi, aí a gente precisou recorrer. Nesse recurso, a gente, como a criança já tinha sido concebida, a gente pegou a certidão de nascimento da criança, fez um cálculo inverso e que chocou certinho com o laudo médico anexado no processo. E aí... porque teoricamente, você calculou que a criança tinha 9 meses. Exato. Aí é o normal. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. Exato. Pode ter 2 semanas a menos, 2 semanas a menos, entendeu? Então, essa que é todos os meios de provas possíveis para conseguir bater o tempo do aviso da concepção são válidas, né? Desde que não seja ilícita. Né? E aí vai da tese de cada um. O advogado do reclamante vai mostrar que realmente foi naquele período. O do reclamado vai mostrar que não. Que não, exato. Eu já estou acabando com a minha folha, de tanto riscar. Muito nervosismo. Não, mas essa pergunta é interessante. É muito. Diretor, temos mais... Desculpa aí, doutor. Oi? Não, e tem muito RH que dispensa. Está no aviso, mas dispensa. Mas será que eles fazem isso por quê? Falta de Porque eu acho que eles pensam que a pessoa já foi afastada, né? Eu acho que é desinformação. Não, porque se ela sabendo a gravidade que é você demitir uma pessoa com essas características, eu não teria feito. E assim, só mais um ponto. Quando você está dentro do período, a regra fala que tem que ser reintegrado. Porém, se você conseguir mostrar em juízo que a reintegração ela vai causar... que a relação que houve entre a empresa e aquele empregado tem um desgaste tamanho que não vai conseguir ter uma relação saudável dentro da empresa, a depender do caso, ela consegue pedir a indenização em vez da reintegração. Não, a gente pede o principal, a reintegração. Isso acontece muito com doméstica, né? O trabalhador doméstico, quando há uma situação dessa. O convívio ali não vai ser direto. É isso mesmo. Porque vai ter uma... Como diz, estremecer o relacionamento, né? Vamos dizer assim. Isso não é insustentável, né? Não tem como mais. Não. Diretor, vamos lá para a próxima pergunta. O debate está ficando quente aqui. O doutor Francisco já até melhorou da virose. Passou a virose. Passou, ficou empolgado. Sofri acidente de trabalho. Quais são os meus direitos? Acidente de trabalho, digamos assim, é o gênero, ele tem as suas espécies. Né? Tem um acidente de trabalho mesmo, que você está trabalhando numa obra, manuseando determinado equipamento, e você corta a sua mão, corta o seu dedo. Esse é o acidente de trabalho que a gente chama típico, que é o que clássico, realmente o clássico, né? Que aí, nesse caso, o teu empregador vai ter que emitir um comunicado de acidente do trabalho. Com esse comunicado, você vai no INSS para conseguir o benefício acidentário, que hoje já trocou o nome, não sei se... Não me recordo agora o nome atual, né? Não sei se é auxílio acidentário, uma coisa assim. É um auxílio agora. E com esse auxílio você tem uma estabilidade de 12 meses. Esse período você fica recebendo, dependendo do caso, se você está realmente inapto ou com uma inaptidão parcial. Mas esse período você fica recebendo e o teu empregador não pode te dispensar. Ele tem que esperar acabar esse período, e esse período ele começa a contar quando cessa o auxílio acidente. Vamos supor que você ficou 6 meses de auxílio, terminou esses 6 meses, o INSS te liberou. Você tem mais esse período aí de estabilidade. E tem as moléstias, né? Que são as doenças, né? Que você tem as doenças profissionais e a do trabalho. A profissional ela é daquela função. Então, vamos supor que eu trabalho numa mina. E dentro da mina tem uma substância química lá que só trabalhadores que trabalham dentro da mina vão adquirir. Então, quando você vai buscar esse reconhecimento da doença profissional, tem um nexo que a gente chama presumido. Então, o juiz ele já vai presumir que trabalhadores que trabalham na mina já têm aquela predisposição a adquirir aquela determinada doença. Então, você reconhece, e esse período também se aplica para quem tem a doença. Esse período que eu falei nos casos de acidente se aplica para quem tem a doença. E tem a doença do trabalho. A doença do trabalho não está relacionada à profissão em si,
ela está relacionada mais ao ambiente de trabalho, que aquele empregado está ali sujeito na empresa. Então, vamos supor que eu trabalho digitando, né? O meu trabalho é só digitar. E daqui a uns anos eu acabei adquirindo uma LE. Só que o que acontece? Nesse caso, o Nexus não é presumido, porque essa LE pode ser resultante de um hobby que eu faço. Vamos supor que eu jogo tênis. Todo dia eu jogo tênis. Faço aquele movimento. A LE pode ter sido do tênis. Então, num processo, eu vou ter que provar que teve um nexo, que, na verdade, foi do trabalho que eu adquiri aquela LE, e não do meu hobby. Mas esses processos são um pouco mais complicados. Eu estou pensando nisso. O simplesmatório se torna complicado, né? A outra, como é da profissão, já é meio que presumido. O trabalho você tem que provar. E tem os equiparados a acidente do trabalho, né? Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa loja como vendedor, está no seu horário de trabalho ali, e você está... A gente vê muito vendedor na porta da loja. Está na porta da loja, eu já vi vídeos, vem um carro, sei lá, é bizarro, mas pode acontecer. Vem um caminhão, solta o pneu e te atinge. E o dano foi causado por um terceiro. Tu tá vendo muito vídeo no YouTube, né, meu amigo? O dano foi causado por um terceiro, que não tem nada a ver com o teu empregador, mas caracteriza acidente de trabalho porque estava dentro da sua jornada de trabalho. Mas só... Tem uma pergunta interessante. Também pegando esse nicho aqui. E se a pessoa estiver no caminho do trabalho, acontecer um acidente como esse, sacou uma roda do caminhão, acertou e tornou ele incapaz de trabalhar. Ele estava na jornada, ele não estava efetivamente trabalhando, mas ele estava no percurso para o seu trabalho. Nesse caso, antes da reforma trabalhista, era o que a gente chamava de acidente itinere, né? Que era decorrente entre casa e trabalho. Após a reforma, não existe mais essa equiparação a acidente. Então, se você sofreu um acidente, não está no teu horário de serviço, está a caminho, e sofreu um acidente, você não tem direito a... Você pode ganhar auxílio-doença, né? Mas o auxílio acidentário que vai te garantir essa estabilidade, não. Doutor, e se a empresa, nessa situação aí, mesmo já não sendo obrigatório por lei, mas a empresa entender que foi um acidente de trabalho nesse percurso aí, ele recebe o acidente acidentário? Se ela emitiu uma CAT, né, no caso, aí ela está confessando que seja um acidente, aí ele consegue. Ele vai com a CAT lá no INSS e consegue o auxílio. Né? O auxílio. Agora, se a empresa não emitir a CAT, que acontece muito, tem duas opções. Ou você pode procurar o INSS, relatar o que aconteceu, e o perito vai te avaliar e ele vai emitir um laudo que vai constar o nexo, é um laudo técnico, que vai constar o nexo epidemiológico. E nesse nexo vai mostrar que realmente aquela doença, né, profissional do trabalho decorreu da sua profissão, do seu trabalho em si. Só que o que acontece? O INSS tem muita demanda. Então, às vezes, esse lapso aí vai demorar muito. Então, às vezes, é melhor você entrar com uma reclamação e, em juízo, tentar reconhecer esse nexo aí, que na verdade, a sua doença ali foi por conta do seu trabalho. Foi derivada do trabalho. Entendi. Ou a CAT também pode ser emitida pelo sindicato, né? É importante dizer isso. Vamos lá, doutor. Só para deixar mais claro aqui para o pessoal, tem muitas pessoas que eu fico observando, mais aqui na região norte, né? Especificamente em Belém, que vão trabalhar de moto. E não é uma constante daqui apenas, e no Brasil todo é isso. E a gente vê que acidentes, principalmente com moto, é corriqueiro, né? Só para as pessoas entenderem o que pode ser feito. Eu estou indo para o trabalho, sofri um acidente de moto. O que vai acontecer? Sofri um acidente de moto e estou impossibilitado de trabalhar por 24 meses, vamos dizer. O que eu devo fazer? Se for a caminho do trabalho, você vai buscar um auxílio-doença, né, no INSS, né? E se tem aquele seguro que eu esqueci o nome também, nos casos de acidente de trânsito. Mas, assim, nesse período, você, em tese, não tem estabilidade. O que eu vejo muitas vezes a pessoa procura a gente... Então quer dizer que nesse período de 24 meses ele pode ser demitido? Mesmo recebendo auxílio-doença? Pois é, o que acontece? Normalmente as empresas mantêm, a pessoa recebe auxílio-doença, quando ela volta eles dispensam. Aí só que tem gente que quando... Eu não teria estabilidade após o seu retorno. Não. Até porque não... Porque tem código, se não me engano, o doença é 91 e o acidentário é 94, o código. Tem muita gente que procura por conta disso. Eu terminei de receber auxílio-doença, não deu nem 2 meses, meu empregador já me dispensou.
A gente vai conferir qual foi o código que ele recebeu, se teve CAD, se não teve, e a gente fala, olha, nesse caso seu não foi decorrente do trabalho, né? Não foi um acidente de trabalho e não tem nenhum nexo entre o seu acidente e o trabalho. Então, realmente, foi uma faculdade ali, o poder diretivo da empresa de te dispensar. Então, na verdade, o que ocorre é que ele só não vai ter estabilidade derivada do acidente de trabalho que ocorre na atividade laboral mesmo. Ou aconteceu no seu serviço, ou aconteceu em decorrência dele, né? Que é os casos das doenças, né? Do serviço, o acidente em si, e as doenças decorrentes, né? Daquela função ou daquele ambiente de trabalho. Ou equiparadas, né? Que é no caso de terceiro, até ultimamente no caso da Covid, né? Muita gente conseguiu o reconhecimento de doença do trabalho decorrente da Covid. Porque pegou Covid no trabalho. Agora, lógico, tem que mostrar que foi... Tem que provar, né? Tem que provar que foi no trabalho que você pegou a questão do probatório que é uma complicação jurídica. Nem sempre vincular o nexo causal. Então, vamos... Temos mais alguma pergunta aí, diretor? 2? Isso, mais 2. Então, vamos lá. Pedir para sair do trabalho. Vou receber algum valor? É o caso de pedido de demissão. Na atual conjuntura, a pessoa pedir para sair do trabalho já é estranho, né? Mas vamos lá. É bem comum. Tem pessoas que chegam no nível de relação com o seu empregador que ele não consegue mais se manter na empresa e pede para sair. Nesses casos, ele tem sim direito ao sábado de salário, né? E férias vencidas se houver. Porém, como é ele que está pedindo para sair, o empregador também pode descontar dele o aviso prévio. O que é o aviso prévio, né? Você, a cada ano trabalhado, você tem direito a mais 3 dias para receber 3 dias trabalhados na sua rescisão. Normalmente é 30 dias, para menos de um ano. Passou de um ano, é 30 dias mais 3 dias a cada ano. Então, se a pessoa trabalhou 2 anos numa empresa, ela adquiriu 36 dias de aviso. Pediu para sair. Ela tem X valor de saldo de salário. Trabalhou 25 dias. Vai receber saldo de salário referente aos 25 dias. E ela adquiriu aí umas férias, né? Ela tem umas férias vencidas e uma proporcional. Então, quando ela for fazer rescisão, o empregador pode calcular esse saldo de salário e essas férias vencidas e calcular o aviso prévio dela. E quando for no termo de rescisão de contrato de trabalho, que é o termo que aparece em toda a rescisão, vai vir lá um desconto do aviso de 36 dias. Isso a empresa ela pode fazer. Tem empresa que não faz, mas a empresa ela pode descontar esse aviso prévio no caso de pedido de dispensa, né? Nos demais casos, sem justa causa, não. Sem justa causa, ela tem que pagar o aviso, saldo de salário, férias, 13º proporcional, férias proporcionais. Vai ter que dar a chave para a pessoa se habilitar para conseguir retirar o FGTS, vai ter que pagar a multa do FGTS de 40% e fornecer as guias do seguro se a pessoa realmente tiver os requisitos para se habilitar no seguro. Doutor, você mencionou aí que, às vezes, ocorre que o empregado pede para sair do trabalho devido ao desgaste de relacionamento com o empregador, ok? Mas existe uma segunda possibilidade aí, né, que seria a rescisão indireta. O que poderia ser feito nesse quesito exclusivo? Vamos supor, o empregado está tendo um desgaste muito grande, está tendo algumas dificuldades de relacionamento com o empregador. Em vez dele pedir, como diz, conta e sair, ele pedir uma rescisão indireta. Qual que seria a diferença? A rescisão indireta ela vai te dar as mesmas verbas rescisórias como se fosse uma sem justa causa. Na verdade, a rescisão indireta é como se fosse você aplicando uma penalidade para o teu empregador. Você dando uma justa causa para o empregador. Então, os benefícios são os mesmos. FGTS com 40%, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional e vai ter direito ao seguro. Só que, assim, não é pedir essa rescisão indireta. Por si só. Então, exemplo, mas qual seria quais são os motivos, né? O requisito para poder pedir uma rescisão indireta e manter todos os meus direitos? O mais comum é ausência de depósito do FGTS, né? Hoje você consegue, pelo celular, emitir o extrato do FGTS e ver se seu empregador... Houve até uma decisão recente sobre isso, né? Sim. Que basta não estar recolhendo o FGTS e o empregado já tem direito a pedir... Então vamos só para o pessoal entender. Então, quer dizer que se o seu empregador não estiver recolhendo o FGTS, já é uma causa de uma rescisão indireta, ou seja, você
vai demitir o seu empregador, vamos dizer assim, para ficar bem claro para as pessoas. Exato. Aí tem outras causas que algumas pessoas entendem que, além do FGTS, é o não recolhimento e desconto do INSS, né? Tem empregador que faz muito isso. Ele desconta do teu contra-cheque o valor do INSS. Não recolhe. Aí, quando você vai consultar no meu INSS, não tem. No CNIS não tem lá o valor. Então, tem pessoas que entendem também que seria mais uma causa. E alguns entendem que o atraso reiterado do salário também é motivo para... Então, teríamos aqui Atraso reiterado, que eu digo, exemplos. meses, né? Então temos aqui três modelos aqui para a pessoa entender quando ele tem direito de pedir a rescisão indireta. Vamos lá, como diz você, o mais comum, demitir né? o empregador. É o FGTS, não depósito do FGTS. Que é o principal motivo é esse. Esse daí, você só juntar o extrato em juízo, que o juiz vai ver que tem E hoje é fácil, 3, 6, 9 meses sem recolhimento. Hoje, com o aplicativo, é uma coisa bem simples, né? O pessoal esse E, aplicativo do governo. nesse caso, é uma prova material, né? Exatamente. Basta juntar o extrato, provando que não houve os recolhimentos. Aí um detalhe importante, que muita gente fala. Tem gente que procura advogado para fazer rescisão direta e não vai mais trabalhar. O que pode acontecer é a pessoa, quando ela faz isso, tem um prazo que está na CLT, que é um caso de abandono de emprego. Sim. Abandono de emprego passou de 30 dias, se você não retornar para o seu trabalho, é caracterizado abandono. Então, que nem eu falei, tem muito empregado que fala assim, procurei meu advogado, ele falou que eu tenho direito à rescisão indireta, eu não vou mais trabalhar. Na verdade, não. Na verdade, você tem que esperar, continuar trabalhando, o seu advogado vai entrar com a reclamação trabalhista e a partir dali você notifica a empresa de que você está rescindindo o contrato na data tal e que todas as verbas estão sendo discutidas no processo número tal. Alguns advogados, preferem esperar já em audiência, né? Porque o que pode acontecer é da empresa, quando recebe a notificação, te dispensar. E isso pode caracterizar a dispensa discriminatória também. Então, assim, vai de cada advogado. A maioria opta da feita que ajuizou, notifica a empresa e ali é a data que ele diz que rescindiu o contrato. Olha, nosso contrato de trabalho rescindiu nessa data aqui, que é a data do ajuizamento da ação. Entendi. Então, a rescisão direta não é só a pessoa, o empregador, deixou de recolher o FGTS, o INSS e também está pagando com atraso, corriqueiramente. Esse fator, por si só, não te dá o direito de você não ir trabalhar. Dá o direito de você pleitear a questão da rescisão indireta, mas você tem que continuar trabalhando, então. É isso, né? Para o pessoal entender, porque senão você está falando aqui, segunda-feira o pessoal já não vai trabalhar. Essas hipóteses, pelo que eu entendi, são as mais comuns. Né? Que prova material você consegue configurar. Mas tem outras, por exemplo, um assédio moral que um empregado sofra. Então, mas aí já é um negócio mais complexo para se provar, né? Porque eu acho complicado, porque a pessoa já não já está comprovado que ela faz jus, né, a rescisão indireta. E ela tem que continuar trabalhando mesmo assim. Então, eu acho que é um desgaste desnecessário. Eu acho que a lei é um pouco omissa nessa situação, né? Porque o correto seria ele ter direito, desde o momento que ele protocolou a ação, ele já mas eu entendo discute isso em juízo, né? Eu entendo que se a empresa for notificada, ele pode deixar de ir. Aí eu acredito que aí nesse ponto não vai ser configurado o abandono. E tem uma outra questão que agora é permitido, que é você negociar sua rescisão. Após a reforma trabalhista, o empregador pode sentar e negociar a saída. O que eu tenho direito? As verbas rescisórias normais, porém, o FGTS, você não tem direito aos 40%, você tem direito aos 20%, e o aviso prévio também é pela metade, e você não tem direito ao seguro-desemprego. Do FGTS, você fala, é o saque ou com relação à multa? A multa e o saque, se eu não me engano, é 80%, você pode sacar. Entendi. Você levanta 80% do valor depositado, a multa não é 40%, a multa é 20%. Aí fica 20% para o pessoal entender. Você vai conseguir sacar, no caso de acordo, tu vai conseguir sacar até 80% do seu FGTS e 20% fica retido. Não. É 80% do valor. E a multa que normalmente você tem o valor do FGTS. Na sua saída, você levanta o valor e sobre esse valor tem multa de 40%, certo? Sim. Quando você negocia, você levanta 80% do valor e desse valor, já dos 80%, em vez dessa multa de 40%, ela reduz para 20%. O aviso prévio também vai para a metade. E você não consegue se habilitar no seguro. Não tem direito a seguro-desemprego. As demais verbas são normais. Saldo de salário, férias vencidas se houver, etc. Só tem essa diferença aí. Entendi. Ficou claro. Tem alguma dúvida, doutor Capelli? Não. Tá claro.
Tu sabe que eu estou muito feliz aqui, né? Com a tua presença. É? Você sabe que eu gosto muito de você. Então, é um pode prazer, me convidar. é um prazer imenso estar com você aqui. Pode me convidar, que estarei presente. Tu traz muita alegria pra gente. Vamos lá, diretor. Qual é a próxima pergunta? É a última do dia? Não. Não, tem Acabou de muitas chegar ainda. mais uma. Tá chegando mais? Chegou mais uma, chegou mesmo. Vamos lá. Voltando aqui para o assunto do MEI, né? A pergunta é a seguinte: sou trabalhador CLT. Posso ter meu contrato finalizado e ser recontratado como MEI? E, se puder, como fica o tempo de serviço? Na verdade, quando a pessoa já é CLT, na verdade, é aquilo que a gente falou, tentar burlar a relação empregatícia. Né? Você tem a CLT, dá a baixa na CLT, mas quando você vai abrir lá, vai ver o KNAI, a data do registro, é justamente um dia anterior, um mês posterior à data da baixa da CLT. Então, só que assim, aquilo que você exercia quando era CLT, horário, subordinação, falta de autonomia, você continuou como MEI. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que os benefícios da CLT você não vai ter mais. É como se nós tivesse mudado de regime. Na verdade, você vai perder os benefícios. Não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter recolhimento de FGTS, nem nada. E, inclusive, tem empresa que repassa para o... Porque assim, você abre uma mês, você tem a DAS para recolher, né? Todo mês é 60... Mas eu acredito que o pessoal que, quando faz essa pejotização, como o Dr. Camilo disse, eles calculam da seguinte maneira, ao meu entender. Eles pegam o que era pago como imposto, tributos, e incluem no pagamento. Se a pessoa recebia R$ 1.500, ele vai começar a receber R$ 2.000 pelo MEI. Porque para o empregador é mais tranquilo, entendeu? É bem mais tranquilo ele pagar R$ 1.500 sem pagar os... Na verdade, ele fala justamente, olha, eu vou te colocar como MEI porque tu vai receber mais. Isso, então, acho que a colocação seria essa. Por exemplo, a categoria recebe 1.200. Como MEI, o cara vai receber 1.500. Aí ele aceita. Só que ele não vai ter férias, não vai ter 13º. Se ele for contar o quanto ele receberia como funcionário e como MEI num período de 1 ano, ele vai ver que ele vai receber menos. Aí para a empresa é melhor, né? A empresa porque a empresa... passivo, né? Porque, ó... passivo bem menor. Porque além das férias, né? 13º e FGTS, o empregado que vai fazer o recolhimento do INSS. E detalhe, às vezes é o empregado que recolhe a DAS também. Pois é. Então, se for colocar no papel... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mas vocês não acham que com essa... Olha, é uma percepção que eu tive. Com a pandemia trouxe alguns fatores interessantes. O trabalho em casa, como outras modalidades de trabalho. Eu acho que o MEI encaixou bem nessa situação. Tá? Assim, porque teve algumas alterações da maneira do trabalhador exercer suas atividades. Eu acredito que encaixou um pouco essa questão, que veio bem a calhar, vamos dizer assim, para a questão de enfrentamento ao desemprego, né, mediante a pandemia. Todavia, é o que eu digo, o remédio é bom, mas às vezes ele está sendo utilizado de maneira errada, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas com má intenção, interpretando a lei, aqui vendo alguma lacuna, utiliza ela para sua benéfica e prejuízo de outro. Ou seja, é isso que pode estar acontecendo em alguns casos. Então, porque às vezes as pessoas vão falar assim, todo mundo que é MEI hoje está saindo prejudicado. Eu acredito que não é que todas as pessoas que são MEI sejam prejudicadas. Eu acredito que algumas exceções, algumas pessoas estão utilizando do MEI como meio de benefício próprio, entendeu? E prejuízo a outro. Então, ou seja, eu acho que, até para não ficar aquela sensação que a gente está falando assim, o meio está errado. Não, o meio não está errado. Está errado, algumas pessoas estão utilizando ele de maneira equivocada, benefício próprio. Na verdade, você acerta ali, né? Você quer CLT ou é MEI? MEI você vai ganhar mais. A pessoa concordou, ela está ciente, né? Que, na verdade, agora ela é um MEI, ela não é mais CLT. Só que, assim, é questão de caráter, né? Assim como tem muitas empresas que são boas, pagam tudo certinho... Porque é questão de submissão. Eu acho que essa questão do MEI, quando ele é utilizado por uma pessoa assalariada... Eu entendo o seguinte, doutor Francisco, só te interrompendo um minuto. Eu entendo o seguinte, que quanto mais conhecimento a pessoa tem, melhor vai ser a questão do MEI para ela. Agora, quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais risco ela corre, porque ela vai ser ludibriada pelo sistema do MEI e vai estar perdendo seus direitos fundamentais. Tocou no ponto. Antes da reforma, o empregado era sempre hipossuficiente, né? Ele estava sempre abaixo na relação. Após a reforma, veio um instituto que é o hipersuficiente, que são empregados que ganham aí na casa de 13, 15 mil reais, 16 mil reais. Num caso desse, que ele
subentende-se que ele tem uma capacidade maior, não que um empregado que ganha um salário mínimo não tenha, mas subentende que ele tem um conhecimento maior para sentar numa mesa e negociar com o empregador. Isso, Nesses casos, pode servir de argumento de que, tudo bem, ele virou MEI e está querendo reclamar uma relação empregatícia. Mas ele é uma pessoa que recebia 15, 20 mil reais. Ele é um trabalhador hipersuficiente. Então, ele sabia e tinha pleno conhecimento e capacidade técnica de que ele, na verdade, estava prestando um serviço para a empresa, né? Que ele não era um CLT. Ele tinha poder tem argumento ali para... Você tem argumento aí para... Né? Você tem argumento aí para debater, né? Eu acho que é mais por essa linha mesmo. O diretor, mais alguma pergunta? Sim, essa daqui é para finalizar com polêmica. Esse diretor, Não tanto esse diretor gosta só da polêmica. Não é tanto assim. Eu vou mudar até o nome do podcast. Vai ser polêmica. Mas vai ficar melhor. Não é tão polêmica assim, não. É para falar de insalubridade. Trabalho em local insalubre e perigoso. E as pessoas querem saber, e ele quer saber quais direitos ele tem. Porque, na verdade, isso é um tema, quando está no meio, que é muito polêmico entre os trabalhadores. Né? Doutor, tem os dois mecanismos, né, de análise. Tem a salubridade e tem a periculosidade. Né? Exato. Os dois não podem se somar. Exato. Pelo um pouco de direito do trabalho que eu entendo, é isso, né? A insalubridade, ela tem NRs, que são normas regulamentadoras, que nessas NRs elas vão constar todos os tipos de agentes insalubres, biológico, químico, fisiológico, e eles vão descrever as atividades que dão direito, né, a essa insalubridade, sendo que a insalubridade ela tem graus, ela tem o grau médio, o grau alto e um grau menor, que varia de porcentagem, né? Um é 10%, que é o menor, o médio é 20% e o maior é 40%. Essa porcentagem ela é sobre o salário mínimo. Até um tempo atrás tinha uma discussão se era sobre o salário mínimo ou se era o salário base. Na verdade, fixou que é o salário mínimo. Então, dependendo da função que esse empregado exerce, ele vai receber 10%, 20% ou 40% a mais no contra-cheque. E tem a periculosidade, que é o percentual de 30% sobre o salário base. Então, eu acho que vai de cada caso, não pode acumular. Vai da estratégia da pessoa. Se quando ela for reclamar, vamos supor que ela não recebe nenhum nem outro, e ela tem direito aos dois. Quando ela for reclamar, qual que é mais benéfico para ela? Qual que ela vai conseguir mais? Um chega a 40 e o outro... Um chega a 40 do salário mínimo. E o outro é 30 do salário base. Então, quanto que ela ganha? Vai ter que fazer matemática, vai ter que fazer o cálculo. Se ela ganha um salário mínimo, então é mais adicional de salubridade pelo grau máximo, que é 40. Entendi. Então vai da estratégia ali. Vai ser cada caso um caso, vai ser sentar, pegar a calculadora e a caneta e fazer conta, né? Agora eu não posso mais acumular, que nem um doutor falou, não posso mais. Eu quero os dois, não. Ou você exercer as duas atividades, a perigosa, sei lá, posto de gasolina. Quando chega o caminhão para abastecer o posto, tem o empregado que vai lá, pega a mangueira e tudo mais, e está sujeito ali a acontecer um infortúnio, né? Explodir ou algo do tipo. Então, é uma profissão perigosa. E também salubre. Os dois. E agora, por exemplo, o motoboy, aí já não, aí já é uma profissão perigosa, ele tem direito adicional, inclusive tem uma lei específica para o motoboy. Como é calculada essa questão da insalubridade? Como assim, calculada? Porque não tem um requisito, se vamos supor, recebe 10, 20, 30, 40. 10, 20 e 40. Sim, tem o rol, onde que pode... São as NRs, que são as normas regulamentadoras. Elas definem os graus, definem os agentes biológicos e as funções que se encaixam em determinado agente em determinado grau. Então, a pessoa que está ouvindo aí, vai ter que pesquisar com a ANR para ver qual que ele se encaixa, para saber qual grau que ele está incluso, é isso? Aí quando você está com uma reclamação... A pessoa que estiver ouvindo ali, fala assim, peraí, eu quero saber aqui, eu estou recebendo correto, meu NR está certo, não está? Como que ele faz para fazer isso? Ele no Google mesmo, ele consegue fazer uma pesquisa? Pode ter essa relação? Onde que ele tem essa informação? No Google, se ele jogar... São várias NRs, para falar a verdade, né? Ele pode jogar NR em insalubridade. Aí o Google já vai mostrar direto. Agora, às vezes, quando tem alguma dúvida, se encaixa ou não, quando você vai para uma reclamação, você vai ter um perito judicial que vai no local de trabalho, vai fazer toda uma análise pericial para saber se realmente é insalubre e, se for insalubre, qual seria o grau.
Aí, o que as partes podem fazer? Cada parte pode nomear um perito assistente para acompanhar o judicial e fazer os quesitos. Quesitos são perguntas. Então quer dizer que a lista que vai estar lá na NR, ela é exemplificativa. É só um exemplo de algumas. Alguns são taxativos. Alguns são taxativos, mas pode parar uma dúvida, né? Por exemplo, vamos supor que tem lá... Porque depende do ambiente onde ele vai estar trabalhando, né? É nesse ambiente que vai... Se ele está muito exposto ao agente insalubre ou não, né? O que pode acontecer, por exemplo, ele já recebe 20%, mas ele acha que não é 20%. Essa que é a questão. A função dele... A pessoa saber, procurar fazer... Peraí, eu estou trabalhando aqui, eu ganho 20%. Mas poderia ser 40%. Eu acho que meu serviço requer 40%. Como que ele vai ter a certeza se... Teria que analisar esse rol ou só através de perícia? As NR já vão dar um caminho. Aí você, quando for entrar com uma reclamação, aí você já não pede pagamento de 20%, você vai pedir diferença de 40%. Você vai informar que já recebe 20%, mas que na verdade é 40%. Então você vai pedir essa diferença e vai colocar na sua petição lá que, olha, conforme NR número tal, eu exerço essa função, faço isso, isso e isso. E conforme a NR me garante, eu estou exposto a esse tipo de agente, me garante, na verdade, não é o grau médio, é o grau máximo. Ele vai pretender reconhecer em juízo, né? E aí, por exemplo, se a empresa requerer uma perícia, se tiver como fazer a perícia, né? Se ainda tiver o local, vai lá e faz. Pode ser que o local nem exista mais, né? Se o local, detalhe, se o local não existe mais, aí fica a critério do juiz. Conforme as provas juntadas e os depoimentos colacionados, né? Se tiver, de repente não tem o local, mas o cara ele foi esperto, ele tinha foto do local lá. Aí ele junta no processo. Ou então a empresa junta PPRA, PCMSO. O que é PPRA? Aí me quebra também. Perfil profissional de risco. De acidente. Não, ambiental. E ambiental. Eu sei que o PCMSO é o Programa de Controle de Medida de Segurança. Não, pode seguir, doutora. É só uma pegadinha mesmo. É só para te colocar em situação difícil. Acho que PPR é perfil profissional. É os nomes assim mais técnicos, né? Não vai alterar nada contra a informação, não. Então, mas a empresa, vamos supor que ela junta essas provas, junta o PPRA, o PCMSO, junta fotos e mostra que o local está fechado. Mas, na verdade, não era insalubre como o empregado está falando que é. Aí o juiz não tem como fazer a perícia, mas pelas provas ele chega à conclusão, e pelo depoimento chega à conclusão que, na verdade, não era insalubre. Então, a insalubridade realmente era para 20%. Aí fica a critério do juiz de decidir. Entendi. Ele que vai analisar, no final das contas, o juiz vai determinar. Entendi. Já finalizamos as perguntas, doutor? Sim. Obrigado. Eu queria falar com o doutor sobre outro tema, que é um pouco interessante também, e eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estiver ouvindo. É a questão do FGTS. Você poderia falar para a gente como funciona a revisão do FGTS dos trabalhadores? Claro. Quem são as pessoas que têm direito, como é? Doutor, antes de responder essa pergunta, era bom o senhor deixar claro aí para a população, que muita gente confunde FGTS com INSS. Isso. Muita gente confunde. Veja se você consegue esclarecer essa dúvida do pessoal. O que é FGTS e o que é INSS? O FGTS é um fundo garantidor, né, para o trabalhador, que a empresa todo mês retira 8% da sua remuneração e deposita numa conta vinculada à Caixa. Então, esse fundo é para quando justamente você for dispensado, você receber um valor ali, né, indenizatório, né? Então esse dinheiro o dinheiro do trabalhador, que é descontado e colocado em uma conta depois. E agora tem várias possibilidades, né? Você pode sacar na data do aniversário ou numa rescisão desde que não seja uma justa causa. Aquisição do imóvel. Exato. Empréstimos, né? Com o valor da Caixa da FGTS. E o INSS, não. O INSS já é uma contribuição previdenciária, né? Já é para a Previdência. Quem paga? Quem recolhe é a empresa e o empregado também. Só que a empresa já recolhe direto, empregado e empregador. Entendi. O INSS, ele é assim, vamos supor que eu me acidentei ou então estou doente e não posso trabalhar. Eu quero um benefício, só que a empresa não vai me pagar, quem vai me pagar é o INSS. Só que o INSS vai me pagar se eu contribuir esses valores ali anteriormente. Então, o INSS ele te assegura um benefício, né, auxílio-doença ou outro benefício que seja,
e te assegura a tua aposentadoria. Então, é o INSS que vai te pagar quando você se aposentar. Então, esses valores que você recolhe hoje é justamente ou para os benefícios ou para a sua aposentadoria lá na frente. E é descontado algum valor do empregado para o recolhimento do INSS? A empresa ela desconta do faturamento e desconta também do empregado. E o empregado também ele recolhe, né? Só que indiretamente, quem está recolhendo por ele é a empresa. Agora, se ele for autônomo, aí ele sim que vai recolher por si só, né? Aí a diferença é essa, né? O INSS é mais para benefícios e aposentadoria. Eu acho que o Dr. Camilo foi mais assertivo na pergunta. E o FGTS é mais caso de rescisão, caso de financiamento, uma casa ou algo do tipo assim. E aí, tocando no caso da revisão, né? A revisão é do FGTS, que não tem nada a ver com o INSS. A revisão é o seguinte: anteriormente já houve uma tese, na época do Plano Collor, que as pessoas questionaram que os valores do FGTS não rendiam. Então, logo de início, deixar claro que pessoas que lá atrás entraram com essa revisão com base nesse fundamento, com base no fundamento do Plano Collor, e naquela época foi julgado improcedente, ou seja, a nossa Suprema Corte, que fica em Brasília, que são os ministros, eles entenderam que não tinha nenhuma inconstitucionalidade, estava tudo ok. Essas pessoas que ajuizaram lá atrás não tem como fazer uma nova revisão, por mais que seja um outro pedido. O novo pedido agora é com fundamento de que a taxa que reajusta os valores depositados na Caixa Federal é a taxa referencial, que é a TR. O que estão se questionando atualmente é que essa TR, ela na maioria dos meses, ela reajusta 0,05%, às vezes 0%, e a inflação vem por trás ali e come todo o dinheiro, todo o saldo do trabalhador. Ou seja, as pessoas estão questionando que essa TR ela é incondicional, ou seja, ela é contra a Constituição, ela é ilegal, porque a inflação come todo o reajuste. Ou seja, você está com um valor que você não pode retirar e não está reajustando, está parado ali. Poupança até rendia mais que a FGTS. O questionamento é esse. As pessoas estão buscando dizer que afasta a TR, tira a TR como taxa de reajuste e coloca o IPCA ou o NPC. A TR, salvo engano, ela é uma taxa referencial. Ela não é índice de correção também. Exato. Então, até pela nomenclatura, pela sua criação, salvo engano, a TR não poderia ser utilizado como forma de você indexar alguma coisa e reajustar os valores sobre ela, porque ela não é um indexador. Ela seria apenas uma taxa de referência. E eu já tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre a TR. A gente observa que antes de 2008, salvo engano, 2008, eu estou meio ruim de data hoje, que teve quando o TR antes ela era mais 2000. alto que a inflação, bem mais alto. 2000. E bem mais alto que o IPCA, IPCA, INCC, então, ou seja, ela era bem acima. Depois teve uma inversão muito grande, que eu não entendi nem qual foi o motivo. Porque até para você analisar qual é a fonte desse TR, né, que é o Banco Central que cria, né, que utiliza a taxa, que vincula essa taxa, a gente fica até bem perplexo, né? Como que tinha um rendimento acima da inflação, bem acima, e do nada inverte e ela fica bem abaixo. Ou seja, a pessoa começa a colocar o FGTS ali, esse FGTS a gente sabe que ele é utilizado, a Caixa utiliza ele, e em vez dele estar rendendo dinheiro, ele fica subtraindo, ou seja, todo mês você está colocando dinheiro e você está perdendo dinheiro, porque a inflação está comendo o seu valor todinho, e o TR está pegando esse valor. Então, ou seja, é uma coisa, além de ilegal para mim, é imoral, entendeu? Porque eles utilizam esse valor, às vezes, até para te fazer um financiamento imobiliário, onde eles te cobram taxas de juros absurdas. Então, ou seja, você está entendendo? Ou seja, eles te pagam um ATR, uma taxa referencial lá embaixo, e te cobra taxa de juros lá em cima para te prestar o próprio valor. Então, ou seja, é um absurdo, entendeu? E, a meu ver, tem que tirar esse TR, que não é um indexador de juros, e tinha que modificar para colocar para o IPCAE, INCC, não sei, algum índice de verdade que acompanha a inflação, ou próximo dela. O ano que isso aconteceu foi o ano 2000. Então, foi 2000 que teve essa alteração, essa mudança, né? Perdão. Quando a pessoa entra com a ação, ela pede justamente o retroativo de 2000 para cá e pede que a partir de então seja aplicado o NPC e IPCAE. Então, o que acontece? Tem que ser uma correção que fica mais próxima, né, da inflação, né? Assim, que realmente reajusta algum valor ali, né? Teu dinheiro não fica parado sem render. E o que acontece? Dependendo da sua remuneração, o valor dessa ação não vai ser muito alto e ainda vai entrar pelo juizado. Ou seja, você
pode entrar com a ação sem pagar custas, né? E não ter mais nenhum outro de encargo. E o que acontece? Atualmente, essa ação está suspensa. Como assim? Chegou em Brasília, é uma ação nacional, são vários questionamentos no Brasil inteiro. Então, chegou no STF esse questionamento, se realmente é constitucional ou não. Ou seja, voltando, se respeita a Constituição ou é contra a Constituição. E está pendente de julgamento até hoje. Então, as pessoas que entraram com essas ações, enquanto não saiu o julgamento, elas estão sujeitas assim, a receber essa diferença. Agora, a partir do momento que sair esse julgamento, aí não. Aí, normalmente, esse modulatório, STF, né? Eles fazem um efeito modulatório que é para tentar explicar, é como se fosse assim, você tem direito, mas só a partir daquela data ali. Por exemplo, só para quem entrou antes do julgamento. Antes da decisão. Então, da feita que saiu o julgamento, você vai ter direito dali para frente. Mas o retroativo, que é o maior, você não vai conseguir recuperar. O doutor Francisco... E aí, detalhe, tem um projeto de lei também que já está em tramitação, que está afastando a TR e colocando outros índices como... Eu já ouvi falar. Eu estava aqui, eu acho que sobre uma observação interessante, é que às vezes a pessoa acha que trabalhou nesse período, saiu, já retirou seu FGTS, não tem direito desse reajuste. É um equívoco, né? Haja vista que ele deixou de receber vários valores no período. Então, ou seja, a pessoa que teve atividade laborativa e teve contribuição com o FGTS no período de 2000 até a data atual, tem direito a fazer uma revisional do FGTS. Estou correto com essa informação? Até para as pessoas ficarem bem claro. Independente se sacou ou não, tem direito a pedir a revisão. Então, qualquer pessoa que trabalhou, que teve atividade, que trabalhou e contribuiu com o FGTS, qualquer uma pessoa, independente se está no momento trabalhando, se retirou ou não retirou seu FGTS, essas pessoas têm direito de fazer essa revisional para reaver esses valores que foram perdidos com os índices, né? É que o próprio nome fala, é uma revisão. Você não vai pedir para depositar. Você vai pedir para que seja feita uma revisão e você vai pedir a diferença. Você não vai pedir para depositar, você está pedindo a diferença daquilo que já está depositado. Isso, é porque, na verdade, quando você fala assim, foi depositado, é porque a pessoa, quando ela saca, parece que ela perde o direito. Eu acho que a população tem que entender o seguinte, que mesmo ele tendo sacado o FGTS ali, ele tem direito da revisional daquele período. Haja visto que ele recebeu um valor aquém do que ele deveria receber. Entendeu? Porque até para a gente como advogado, é um pouco complicado entender isso, visualizar, né? Tem algumas questões, mas são mais jurídicas, né? De qual a prescrição que se aplica, se é de 5 anos ou 30, se é de 2013 ou se é de 2000, mas são questões mais processuais, mais jurídicas, né? Mas o básico mesmo para a população entender é o que a gente está falando aqui. E só para tentar esclarecer um pouco mais aqui, quando você disse que a decisão é modulatória, né? Que eu entendo o seguinte, que as pessoas que entrarem até a data da decisão, de quando for decidido, provavelmente vão ter direito a essa questão dessa revisional. Todavia, até pelas argumentações que a gente tem percebido pela própria Caixa Econômica, que não teria condição de pagar toda a revisão para todas as pessoas, que eu acho um disparate total. Então, eu acredito que o Supremo deve modular e falar, né, que as pessoas que entraram até aquele momento têm direito, os que não entraram, perdeu. Então, ou seja, pessoal, quem tiver nessa condição, procure um advogado e tente fazer essa revisional de FGTS, porque depois da sentença, provavelmente não terá como fazê-lo. A diferença é que depois de uma decisão, de um acordo, né, de uma decisão do STF, você não consegue o retroativo, você vai se beneficiar para o futuro. Mas aí depois que sentenciou, não vai precisar nem entrar na justiça, porque já vai. Mas não consegue pegar o retroativo. Então todas as pessoas já terão direito específico. Exatamente. Eu acho que ficou muito claro, doutor Francisco, muito obrigado, doutor Camilo. Muito obrigado. É uma alegria imensurável estar com você aqui. Em breve estaremos gravando contigo sobre a questão previdenciária. Não sei se a gente comentou aqui, mas o doutor Camilo é especialista em direito previdenciário e a gente está planejando já marcando um podcast onde ele vai estar apresentando a todos aqui qual o melhor mecanismo, o melhor procedimento e o melhor caminho para estar conseguindo seus benefícios e suas aposentadorias. Eu que agradeço o convite. Eu estou sempre à disposição quando a mesa precisar. Agradeço aí os esclarecimentos aí do Dr. Francisco. Esse ambiente aqui foi muito enriquecedor.
tanto para a gente quanto para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo. E eu que agradeço também o convite e estamos à disposição. Tu é de casa, doutor. Tu é de casa. Obrigado a todos. Boa noite.